Bom, quando nós falamos em pregação, nós não poderíamos deixar de falar aqui do contexto de Zurique, na Suíça. Nós temos aqui a história tanto dos anabatistas quanto a história de Zwinglio. Bom, Crisóstomo e Agostinho recebem influência de Orígenes, aperfeiçoam o processo do contexto da pregação a partir do texto. Em 1361 nós temos a história de Wycliffe, e através da história da pregação de Wycliffe e da Companhia dos Lollardos, e toda uma história que perpassa a Idade Média, com a influência, por exemplo, na Itália dos valdenses, com a influência dos pregadores mendicantes, tudo isso corrobora para o desenvolvimento da teologia da pregação que nós identificamos nos reformadores. Bom, as ideias de Lutero, que são tratadas em Jan Hus, quando Lutero, lá em Erfurt, lê alguns sermões do pré-reformador Jan Hus, essas ideias são aprimoradas por Zwinglio. Ou seja, Lutero ainda partia do lecionário para extrair o corpo sermonário. Zwinglio dá um passo à frente, introduzindo a Lectio Continua, ou seja, uma pregação livro por livro, texto por texto. E através de Bullinger e Zwinglio, Calvino recebe essa influência da pregação chamada, a gente poderia chamar pregação continuada. Nós vamos falar lá na frente em Estrasburgo. Calvino, quando sai de Estrasburgo e volta para Genebra, ele volta e continua pregando no mesmo texto que ele havia deixado quando ele é forçado a sair de Genebra. Bom, Zwinglio foi pastor aqui em Zurique por volta de 22 anos. Faz parte, vamos dizer assim, do início da tradição reformada, e para a história da pregação é relevante porque as ideias que Calvino, por exemplo, tem quando ele é convulsionado por Farel a pregar em Genebra, ele extrai tanto de Bullinger como de Zwinglio. A pergunta que nós temos que fazer é: quando começa a reforma, o movimento reformado? Bom, a reforma tem momentos, tem influências distintas, influências luteranas, reformadas propriamente ditas, e anabatistas, como uma ala mais radical que acontece aqui em Zurique. Mas em 1º de janeiro de 1519 é a data para nós marcarmos, para nós tratarmos a reforma no contexto da Suíça. A reforma acontece com a publicação, o início da reforma acontece na Alemanha com a publicação das 95 teses em 31 de outubro de 1517 também. A influência do pregador Calvino em Bullinger e Zwinglio, depois que Farel convoca, aquela convocação quase que intimidativa de Farel a Calvino, faz com que Calvino se torne, a partir dessa influência de Bullinger e Zwinglio, o pregador que iria expor as escrituras sagradas lá na Genebra da Suíça. Bom, Zwinglio une duas afirmações que seriam extremamente
influenciadoras na história do Calvino. A supremacia das Escrituras no tocante à tradição, a todo o entendimento da Igreja como primário. Então as Escrituras seriam o ponto-chave, o ponto inicial de toda análise, acima da tradição. É claro que a tradição ela não morre no processo, mas ela não se torna normativa em matéria de fé e conduta como última palavra. E a segunda questão é a iluminação pelo Espírito Santo de Deus através das Escrituras Sagradas. São duas questões fundamentais que Calvino vai trabalhar através da influência de Zwinglio.